Grupo 4 de História e Formação dos Sistemas Jurídicos e Contemporâneos. Alunos da turma UNJUR 31A: Letícia Silva, Antony Pereira de Oliveira, Lívia da Cunha Gualter Gomes, Pedro Rodrigo. Título: Direito da Mulher no Brasil República. O Brasil República teve início desde a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, com o golpe militar feito pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que depôs o imperador Dom Pedro II. Foi a partir deste momento que o Brasil deixou de ser um império e passou a ser uma república presidencialista. Os direitos das mulheres nesta época eram totalmente reduzidos e limitados. Podemos dizer que eram direitos somente para agradar e demonstrar que as mulheres tinham algum valor social. Na Constituição de 1824, sequer cogitava a participação da mulher na sociedade. A única referência era especificamente da família real. Já na Constituição da República, em 1889, somente era citada quando se referia à filiação ilegítima, mostrando a não importância da figura feminina, que só interessava quando repercutia na esfera patrimonial. No início do século XIX, mulheres começaram a se organizar para exigir espaço na área da educação e do trabalho. Enquanto isso, muitas mulheres trabalhavam em condições desumanas, o que reforçou a mobilização por condições dignas de trabalho e de segurança. A industrialização foi o marco para o surgimento do direito do trabalho. Mas, em compensação, em relação ao direito do trabalho da mulher, ele se formou à margem da lei. A inserção da figura feminina no mercado de trabalho tem como destaque a época em que as indústrias se fortaleciam cada vez mais. Os efeitos do capitalismo e das condições de infraestrutura social foram sentidos com intensidade através da Revolução Industrial, trazendo consigo o empobrecimento dos trabalhadores, com famílias que se viram atingidas pela mobilização da mão de obra da mulher. Com isso, os desníveis entre as classes sociais foram aumentando. Durante o processo de industrialização no Brasil, o trabalho feminino tornou-se mais acessível aos olhos dos empregadores, sendo aproveitado em larga escala, deixando a mão de obra masculina em segundo plano. Isto porque os baixos salários eram destinados às mulheres. Com isso, vale destacar que a não intervenção do Estado nas relações de trabalho propiciavam para a desigualdade no tratamento homem e mulher. Antony Oliveira, sou do primeiro período de Direito, irei falar sobre direito ao voto e a luta por mais direitos femininos trabalhistas. Primeiramente, irei começar com direito femininos trabalhistas. Em 1932, durante o governo de Getúlio Vargas, as mulheres conquistaram o direito de voto e desde então passaram a possuir papéis fundamentais em todos os campos de atuação. Segundo o artigo 5 da Constituição Federal de 1988, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E em seu inciso 1, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, no termo desta Constituição. As mulheres eram exploradas por muito tempo. A justificativa dessas formas de exploração era devido ao pensamento de que o homem quem deve trabalhar para sustentar a casa, os filhos e a mulher. Dessa forma, não existia motivo para a mulher receber salário equivalente ou superior ao do homem. Cabe ressaltar que, além de trabalhar e ocupar cargos de responsabilidade, assim como os homens, muitas mulheres também se dedicam ao trabalho doméstico, resultando em uma segunda jornada. Trabalhar fora de casa é uma conquista recente das mulheres. Ganhar seu próprio dinheiro, ser independente e ainda ter sua competência reconhecida
é motivo de orgulho e de muita luta. É evidente que um dos grandes desafios para as mulheres é o de tentar reverter o quadro da desigualdade salarial, já que na Constituição de 88 são iguais ao homem, porém na prática não é o que se vê. O feminismo se faz necessário, já que através dele provam que além de donas de casa também podem ser o que quiser. Podemos falar de alguns direitos conquistados pelas mulheres: licença maternidade, período de amamentação, idade para aposentadoria e igualdade salarial no CLT e outros. A luta das mulheres pela igualdade de gênero foi crucial na conquista do direito ao voto, à disseminação de métodos contraceptivos e ao aumento da inserção no mercado de trabalho. Então, qual o motivo pelo qual as pesquisas ainda não apontam desigualdades de cargos e salários entre homens e mulheres? Um deles é o fator capital humano, o qual determina que as mulheres que investem mais em educação, treinamento e experiência são aquelas que obtêm mais opções ao longo da carreira. Dessa forma, o fato de que os homens puderam investir em sua carreira profissional por mais tempo que as mulheres justifica sua maior participação nas posições executivas. Outro motivo é a discriminação de gênero. De acordo com as próprias mulheres, essas discriminações se dão em razão da licença maternidade, sobretudo quando relacionada à substituição no trabalho, em razão da aparência, desde comentários sobre o cabelo ou o jeito de vestir-se até exigências de mudança, e a demanda familiar, principalmente pelo fato de que as mulheres continuam gastando muito mais horas por semana com tarefas domésticas e cuidando dos filhos do que os homens, apesar do trabalho executivo. Assim, ao olhar para a estrutura organizacional de uma empresa, estima-se que 80% dos colaboradores são mulheres. No entanto, apenas 10% destas mulheres ocupam cargos de chefia. Até o ano de 1808, a educação feminina se limitava ao cuidado do lar. Durante o período do Brasil Império, ainda que as mulheres tenham começado a ter acesso à escola primária, sua função era preparar os homens para o ensino superior. A primeira Constituição brasileira de 1824 propunha o ensino primário gratuito e extensivo a todos, sem distinção de gênero. Contudo, apenas em 1827 foi criada a Lei Geral, que marcou a sua criação de escolas de primeiras letras, ainda com restrições para mulheres. Em 1854, surgiram as escolas públicas mistas e as professoras receberam autorização para lecionar para meninos de determinada idade. As moças foram liberadas para ingressar nos cursos normais, construindo o discurso da vocação nacional da mulher ao magistério. Por volta de 1910, as mulheres começaram a dominar o mercado de trabalho do ensino básico. No entanto, até meados do século XX, havia a exigência do celibato para tanto. Segundo o Estatuto da Instrução Pública, as professoras tinham que ser solteiras ou viúvas. Quanto ao acesso ao ensino superior, apenas em 1879, o governo imperial permitiu a entrada feminina nas faculdades, sob a condição de que as solteiras deveriam apresentar licença de seus pais e as casadas o consentimento de seus maridos, progredindo até os dias atuais.